Esse é o Jorge. Só aquela musiquinha. Ô Zé, o que você já passou em biologia? Ou tá na matéria do semestre passado? Passei muita coisa, meu cara. Não, passei muita coisa já. Passei fotossíntese, passei respiração. Tem matéria do semestre passado, claro, né? Mas ainda não entrei em fisiologia ainda não. Mas fotossíntese, respiração, passei tudo de novo aqui lá. Tem muita aula já, metabolismo, os carboidratos, tem muita coisa aí. Depois você pega na sequência aí no canal, que tá na sequência certinho. As aulas. Tá no canal? Tá no canal, tudo no canal. Tá na sequência dos vídeos mais recentes. É o mesmo canal do ano passado, do semestre passado. Eu não sei qual é. Você tá no canal, eu acho. Você tá no canal. Você deve estar. Se eu não tiver, a Leandra tá. Grande Leandra. Olha só. Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá, então, começando aí, voltando, né? Vamos tratar de um assunto, né, que é até pleonástico, falar que é importante para... Como é que fala? Que é importante para a prova da Unifenas, que vocês sabem que é de suma importância, é o assunto que diz respeito à botânica, tá? Então, botânica não cai uma enxurrada de questões de botânica na prova de vocês. E desde o início, eu nunca escondi isso de vocês, desde quando nós começamos a fazer trabalho específico, tá, com vocês, nós falamos muito sobre botânica, sobre o que podia cair, né, da botânica, quais eram as matérias principais da botânica, e baseado nisso, nós vamos dar sequência agora na nossa ilustríssima botânica. Então, a gente vai ver aqui, ó, os principais... vai revisar a botânica. Os principais grupos vegetais, né? Você vai ter os principais grupos vegetais. Vou só colocar aqui em negrito para melhorar a visualização de vocês aí. Olha só. Nunca é revisão. Sempre você vai ser surpreendido. Zé. Sempre você vai ser surpreendido, minha cara. Oi. Escuta, você vai começar a botânica desde briófitas? Não, mas não vou começar essas coisas. Eu vou começar na evolução. Ó, ciclos reprodutores. Sempre vai ser diferente as aulas. Não adianta que vocês nunca vão me pegar com aula igual. Principais grupos vegetais, ciclos reprodutores, tá? E nós vamos ver aqui a evolução vegetal. Tem mais um entrando aí. Quem que está entrando? Não entrou ninguém, não, né? Não entrou, não. Agora não. Então, aqui, ó, e nós vamos ter ainda, ó, a evolução vegetal. Vamos ver aqui, então, a famosa evolução vegetal. Agora, ó, o Jorge está entrando com 2 domínios. Esse Jorge é um cara fera. Olha só. Nós vamos ter aqui a famosa evolução vegetal. Então, olhando para cá, e olhando essa parte botânica, que é extremamente importante para vocês, vou ter que fechar o microfone, isso. Olha só, que é extremamente importante para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que nós entendemos esse processo, tá? De evolução vegetal, como é que nós temos na escala de botânica de evolução, como é que os vegetais se comportam, como é que eles se reproduzem, etc. e tal, né? Então, você tem aqui, ó, só para aumentar aí, para vocês enxergarem, um gráficozinho aqui que diz respeito ao processo de evolução das plantas. Deixa eu só dar uma ampliada aqui, para vocês enxergarem melhor aí no celular, no notebook de vocês. Então, olha só, como é que funciona essa evolução vegetal? Bom, essa evolução vegetal, ela parte desde as algas. Nós sabemos que, segundo a teoria mais aceita na atualidade, os vegetais eles são derivados das algas, tá? Das clorófitas, daquelas clorófitas que apresentaram, então, um sucesso evolutivo para migrar para a água doce, tá? E além de apresentar esse sucesso evolutivo para migrar para a água doce, que são as algas verdes que estão aqui, ó, tá? Elas apresentam um cloroplasto muito parecido com o cloroplasto da célula vegetal e apresentam algumas características também muito parecidas com os vegetais. Por exemplo, todas têm clorofila A e B como os vegetais, tá? Todas têm condição de osmorregulação,
parecido com os vegetais, tanto vegetais aquáticos, de água doce, quanto vegetais também terrestres. A gente vai poder enxergar aqui, a partir das algas, nós vamos ver aqui a evolução, tá? Para as briófitas, e depois uma outra ascendência, no outro tipo de alga, evoluindo para pteridófitas, e das pteridófitas a gente vai trabalhar com as isosporadas e heterosporadas. Quando a gente trabalha com iso e heterosporadas, a gente vai ter dois grupos aqui, tá? Principalmente das heterosporadas, que vai abrir aqui todo o percurso dos vegetais superiores, tá? Então, toma cuidado nos detalhes, toma cuidado que todas as implicações, todas as falas, muitas vezes tem alguma coisa que é importante lá na frente. E dessa vez você não tem direito de reclamar, porque as falas estão todas gravadas, as aulas estão todas disponibilizadas, não tem como você falar assim, nossa, Zé, isso você não falou para a gente e caiu. Não vai ter essa condição, tá? Lembrando que as algas são seres, tá, protoctistas, são do filo protoctista, e daí vem, então, todo o filo vegetal. Então, seria derivativo aí direto dos vegetais. Vamos colocar, então, alguns detalhes interessantes, lembrando que nós vamos ter aqui a evolução com relação ao sistema vascular, que você já sabe, você já tem tudo centralizado na mente, lembrando que os primeiros vasos condutores, de fato, embora aqui nas briófitas, na Dawsonia, você tem um esboço, mas os primeiros vasos condutores, de fato, começam a surgir a partir das pteridófitas, né? Aí todas as pteridófitas, no seu esporófito, olha só que detalhe interessante, que pegadinha fundamental, né? Que você erra numa dessa, né? Todo esporófito de pteridófita é traqueófito. Nossa, é verdade? É verdade. Todo esporófito é traqueófito. O que é isso, Zé? Traqueófito é que ele já apresenta um tecido condutor verdadeiro. Nossa, que legal. Se eles apresentam tecidos condutores verdadeiros, Zé, o que está acontecendo? Bom, se apresenta tecido condutor verdadeiro, elas são o quê, Zé? São vascularizadas. Só o esporófito. Beleza? O gametófito das esporófitas, representado pelo prótalo, todos são avascularizados, como das briófitas. Não esqueçam disso, né? Na verdade, as pteridófitas, a parte das pteridófitas que apresenta essa condição é o vegetal adulto, complexo e duradouro, que nós chamamos de esporófito. Mas como não tem como a gente enxergar evolução vegetal, não tem como a gente enxergar esses detalhes pertinentes à evolução vegetal, sem antes nós enxergarmos aqui os ciclos reprodutores dos vegetais, então vamos dar uma olhadinha, né, no ciclo reprodutor. Quando você analisa um vegetal, Zé, eu vou ter um ciclo reprodutor? Você vai ter um ciclo reprodutor e a gente vai anotar bastante coisas acerca desses ciclos reprodutores, tá? Por quê, Zé? Nós vamos fazer aqui um pouquinho diferente dessa vez, né? A partir dos ciclos reprodutores, nós vamos entender o que acontece com todas as plantas. Então você vai mostrar para a gente, Zé? Vou mostrar para vocês de uma forma bem branda, bem bonitinha, bem simplesinha, bem direta e bem objetiva. Então, Zé, deixa eu enxergar isso aí. Você vai mostrar os ciclos, tá? Exato. Então, a gente vai ver aqui os ciclos reprodutores bonitinho. Já estou lançando o ciclo aí que nos diz respeito aí, ó, o principal ciclo. Vamos falar um pouquinho desse ciclo para a gente entender a evolução vegetal, tá? Aí, ao falar sobre esse ciclo, você vai analisar comigo esse ciclo, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? E, em seguida, você vai analisar comigo, depois desse ciclozinho aqui, ó, você vai analisar comigo por que nós temos essa disposição, tá, dos vegetais ao longo da escala zoológica. Será que tem alguma exceção para figura na prova da Unifenos? Ou será que não tem nenhuma figura na prova da Unifenos, né? Bom, em fevereiro vocês saberão quando estiver fazendo a prova da Unifenos, tá? Por volta de fevereiro, talvez, né, ou antes um pouco, vocês saberão se vai ter, de fato, uma figura ou não em biologia. Mas, se tiver, eu posso afirmar para vocês que a figura vai estar relacionada a uma dessas, essa figura aqui, principalmente, tá? Onde você vê a evolução do esporófito em relação à evolução do gametófito. Mas, antes disso, eu quero que você entenda esse ciclo. Por que esse ciclo é importante, Zé? Primeiro, nesse ciclo aqui, ó, eu tenho dois organismos adultos, né, Zé? Então,
Então, aumenta para a gente, isso não dá para eu ver. Isso, Zé, aumentou, ficou legal. Olha só, Zé, a primeira coisa que eu tenho que guardar nesse ciclo é que eu tenho 2 organismos adultos. Isso. E a segunda coisa que eu tenho que guardar é a partir, então, desse fato, tá? Dele ter 2 organismos adultos. Então, se ele tem 2 organismos adultos, nós vamos ter aqui um ciclo reprodutor que a gente vai chamar de ciclo haplo, haplo de haploide. Então, quer dizer que um organismo adulto é haploide, é N, e o outro organismo é diplo. E o outro organismo adulto é diploide, é 2N. Então, haplo, diplo, biôntico. Vamos pôr bionte já direto, sempre não precisa pôr o chapéuzinho, tanto faz, tá? Então, olha só. Zé, o que significa isso? Bom, significa, meu caro, que você, a primeira coisa que você olha para esse ciclo reprodutor que ocorre em todas as plantas, sejam elas inferiores ou superiores, tá? Você vai ter um organismo adulto 2N e um organismo adulto N. Nossa, Zé, que fácil. Então, quer dizer que esse organismo adulto 2N, sempre eu vou chamar de esporófito, beleza? Sempre você vai chamar de esporófito. E esse organismo adulto N, sempre eu vou chamar de gametófito? Exatamente. Sempre eu vou chamar esse organismo adulto de gametófito. Nossa, que fácil, Zé. Então, vamos entender? Todo o ciclo reprodutor, nós começamos pela geração, normalmente geração sexuada. Quando você tem uma alternância de gerações, tá? Nesse ciclo reprodutor aqui, nós temos o que nós chamamos de metagênese, tá? Metagênese, o que é isso mesmo, Zé? Deixa eu lembrar. Isso aqui é uma alternância de gerações. O que é alternância de gerações mesmo, Zé? Alternância de gerações é quando eu tenho uma fase sexuada e uma fase o quê? Assexuada. Então, eu tenho 2 fases. Então, eu tenho essa alternância de gerações, tá? Então, nessa primeira fase aqui desse ciclo, eu vou ter a minha fase assexuada. Guardou? Assexuada. Guardei, Zé. Então, é facinho? É. Então, toda fase assexuada no ciclo reprodutor, metagenético, a gente começa por onde, Zé? A gente começa pelos gametas. Quais são os gametas que nós temos aqui? Nós temos 2 gametas, um gameta masculino e um gameta feminino. Nós temos o processo que nós chamamos de isogamia. Nossa, que legal! Isogamia, gametas de sexagem diferente, né? Então, o gameta masculino anterozoide, o gameta feminino osfera. Bom, quando esses 2 gametas, que são células haploides, elas se encontram, então ocorre esse processo aqui biológico que nós chamamos a fecundação. Com a fusão de 2 gametas N, eu vou ter então a formação de um zigoto, e esse zigoto ele vai ser sempre o que, Zé? Diploide, né? Zigoto 2N, quando ele é proveniente dessa fecundação. Agora, existe um caso, meu caro, na prova de vocês, que diz respeito ao tecido de reserva das angiospermas. O tecido de reserva das angiospermas, ele é chamado de albúmen, ou ele é chamado de endosperma secundário, exatamente porque ele é proveniente de um zigoto triploide, zigoto 3N, enquanto que o tecido de reserva das gimnospermas, ele é derivado do megaprótalo, portanto, ele é um tecido haploide, ele não é derivado de um tecido que passou por fecundação, ele só é derivado de um tecido que cresceu, que é o megaprótalo, e formou o tecido de reserva do pinhão, que é a semente nua das gimnospermas, né? Que não apresentam nem a prerrogativa nem a capacidade de formar frutos. Portanto, aqui com os 2 zigotos, você tem com os 2 gametas, você tem a fecundação e a formação do zigoto diploide. Esse zigoto diploide é fundamental que, nesse ciclo, ele vai originar o organismo adulto 2N. Esse organismo adulto 2N, ele tem uma condição interessante, porque até aqui nós terminamos agora a reprodução sexuada, que também nós chamamos de reprodução gâmica, guarde bem esse nome, reprodução gâmica ou sexuada, e ele vai passar aqui para uma reprodução que a gente vai chamar de reprodução agâmica. A gâmica é assexuada, né, Zé? Isso. A assexuada te lembra divisão reducional. Divisão reducional te lembra meiose. Meiose te lembra meiose 1, meiose 2. Lembra lá que eu passei para vocês? Na prófase 1, tá?
acontece um dos principais fenômenos da natureza. Nós temos dois principais fenômenos de vida no planeta, para a vida do planeta. O primeiro fenômeno, fotossíntese, com a interação entre a liberação do oxigênio que nós utilizamos através da liberação de algas, o fitoplâncton, e outro fenômeno fundamental para a nossa sobrevivência é que nos confere a capacidade de variabilidade genética. Isso acontece na prófase 1, quando você tem o crossing over, lembra lá do crossing over, tá? Ou da permutação, a troca, tá? Para que ocorra, então, variabilidade, isso ocorre também com os vegetais. Não ocorre só conosco. E aqui você tem um tipo de meiose, onde tem prófase 1, tá? Metáfase 1, anáfase 1, e onde você vai ter aqui também, tá? O processo que nós chamamos de telófase 1. Lembrando que na prófase 1 você tem a descondensação ali, bonitinho, etc, tal, e ali você vai ter ali os cromossomos, né, se duplicando, meu caro. A duplicação dos cromossomos. Depois, resumidamente na metáfase, esses cromossomos, eles vão para onde? Para a região equatorial da célula. Aí, logo em seguida, na anáfase, você tem separação dos cromossomos homólogos, tá? Para que na telófase você tenha a citocinese, que é a divisão das células, tá? Aí você tem, a partir de uma célula 2N, você vai formar duas células haploides, na meiose 1. Aí vem todo o processo de prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. O que acontece nesses processos? Nesses processos, o que vai acontecer mesmo, Zé? Vai acontecer um processo similar à mitose. Essas duas células haploides que foram reduzidas a partir da célula diploide inicial, elas vão, então, sofrer divisão equacional, vão se multiplicar e formar, no fim, 4 células haploides. Portanto, esse organismo adulto, na época que ele está maduro, ele produz, então, o que nós chamamos de esporângios. Esses esporângios, você tem dentro deles células 2N, que são as células diploides. Essas células diploides, tá, sofrem divisão reducional, que sofrem meiose 1, que é reducional, e meiose 2, que é equacional, muito semelhante à mitose, e vai formar 4 indivíduos haploides. Esses indivíduos derivados da divisão reducional meiótica são conhecidos como esporos. São estruturas assexuadas haploides, tá? Cada estrutura assexuada dessa, ela vai germinar em solo úmido, no caso dos vegetais inferiores, ou dentro do próprio megaprótalo, tá? Pode germinar ou dentro do próprio, da própria estrutura da planta. Então, ao germinar, dentro da própria planta, melhor dizendo, tá? Dentro da própria flor ou do estróbilo. Ela vai germinar ali dentro e vai formar um organismo adulto haploide. Então, aqui, ó, você vai ter um organismo adulto haploide. Agora, presta atenção, esse organismo adulto haploide, ele vai produzir sempre gametas por mitose. Então, se ele produz sempre gametas por mitose, a gente vai chamá-lo de gametófito. Beleza? Então, ele produz gametas por mitose, gametófito. Esse aqui, ó, organismo adulto diploide, o esporófito, ele produz sempre esporos por meiose. Se ele produz esporos por meiose, a gente vai chamá-lo de esporófito. Então, o esporófito, tá, produz os esporos e o gametófito produz os gametas. Beleza? Então, vamos fazer algumas anotações aqui embaixo desse ciclo, que são interessantes, porque senão você vai ter que ouvir de novo falando, né? Mas é interessante quando você pega para ler também. O princípio do estudo envolve também a fixação através da leitura. Então, vamos só estabelecer aqui um detalhe interessante. Olha só. O ciclo reprodutor dos vegetais ocorre em duas fases. Uma assexuada, ou agâmica, que a gente vai chamar aqui de geração esporofítica, tá? E uma sexuada,
orgânica, que a gente vai chamar aqui de geração gametofítica, tá? Geração gametofítica. Tá aí. Nossa, Zé, então você tem duas fases. Tem uma sexuada e outra assexuada, tá? Nos animais, esse processo é raro e ocorre apenas nos quinidários. Não esqueçam disso. Nos animais, esse tipo de reprodução é rara e ocorre nos quinidários. Nas primeiras aulas que eu dei para vocês no início, tá, desse semestre, foi a classificação dos animais ao longo da escala zoológica. Então, quando a gente for falar de fisiologia agora, falar dos tipos de respiração, dos tipos de circulação, dos tipos de excreção, vocês já estão mais antenados nesses detalhes, tá? Então, olha só, o ciclo reprodutor inicia pela produção de gametas. E, obviamente, esses gametas são gametas haploides, tá? Inicia pela produção de gametas. Aqui nós vamos ter aqui os anterozoides e a oosfera. Gameta masculino e feminino, respectivamente, tá? Anterozoide e oosfera. Então, após a fusão gamética, o que vai acontecer? Essa fusão gamética a gente chama também de fecundação, tá? Ó, fecundação é formado a célula, a gente chama de célula diploide, tá? Conhecida como ovo ou zigoto. Então, você vai ter aqui, ó, uma célula diploide, que é o zigoto, que é formada após a fecundação. Aí, o que vai acontecer, Zé, com esse ovo ou zigoto, tá? Então, ó, durante a embriogênese vegetal, o zigoto passa por uma série de divisões mitóticas até formar o embrião. Isso aqui para todos os vegetais, sem discriminação, tá? E, obviamente, esse embrião também é diploide. Até formar o embrião e cresce por mitose, originando um indivíduo adulto. Como acontece com o bebezinho quando ele está crescendo, de feto, vai crescendo, até que a mãe consiga gerar, tá? Ele nasce, etc, tal, e vai crescer e vai formar um indivíduo adulto diploide. Então, ó, na época da reprodução, há estruturas, vamos chamar aqui, ó, esporângios, também são 2N, dentro dos quais estão as células 2N
nós vamos chamar de esporócitos, tá? Essas células 2N são os esporócitos. Essas sofrem divisão reducional e durante a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, origina duas células N, tá? Com a metade do número dos cromossomos. Então, ó, com a metade do número dos cromossomos. Então, ó, só colocar essa observação. Na prófase 1, você tem lá, né, o zigótono, o paquítono, tá? Mas principalmente aqui, na região do paquítono, né, durante o paquítono, que é a visualização dos cromossomos. Na prófase 1, ocorre o crossing over, ou permutação, que permite a variabilidade genética entre os vegetais. As diferenças que ocorrem, essa variabilidade genética, ela é fundamental a partir da prófase 1, tá? Então, aqui, ó, vamos só dar um resumidinho aqui, ó, na metáfase 1, os cromossomos variados são deslocados pelo fuso mitótico para a região equatorial da célula. Ele vai para o centro da célula. Um pequeno resuminho. Então, ó, na anáfase, ocorre separação dos cromossomos variados para os polos da célula. E na telófase, ocorre citocinese, com a divisão do citoplasma e a formação. O que você está falando de telófase? É a formação de duas células idênticas
com a metade da ploidia. Zé, aonde que fica armazenado tudo na tua cabeça, meu filho? Mano, armazenado não, isso aqui é o básico do básico. Você já misturou até prófase nisso? Ué, mas é o que acontece na meiose, ué. Na meiose é uma divisão reducional. Ué. Você deve estar de brincadeira. Você deve estar achando que eu nem sei o que você está achando. Eu não sei. Para de rir. A Marcela é doidinha, né? Eu Calma, estou nervosa e você está me deixando pior. respira fundo. Isso aí ainda recebeu alguma ligação do namorado, alguma mensagem, por isso já ficou Eu tive que estressado. sair. Não, e no estresse? Vai voltar, já vai voltar, tá vendo? Calma. Esse negócio aí é coisa momentânea, passa rápido. Então você vai ver. Então vamos ver. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, já na meiose 2, ocorre divisão equacional semelhante à mitose. Aí você vai ter aqui, então, as 3 fases, tá? Prófase, metáfase e anáfase 2, tá? Duplicando as 2 células haploides formadas. Então, vou colocar assim, ó. Formadas, a duplicação ocorre durante a prófase 2. Vocês vão entender por que disso aqui depois. A metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Telófase 2. Beleza. Aí o que vai acontecer, Zé? Agora, então, você tem origem aqui, ó, a 4 células haploides que vão originar 4 estruturas haploides. Então, dessa forma, 4 células haploides, após passar pela divisão reducional do esporófito, esporócito, aliás, né, que é a célula 2N, crescem e originam 4 estruturas haploides, nós vamos chamá-los aqui de esporos. Então, os esporos sempre serão haploides. Tem alguns esporos com haploidia diferente, tá? Você tem algum problema no seu ciclo. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, aí cada esporo desse aqui, ele em solo úmido, ou dentro da estrutura, tá, da planta, ele vai germinar. Então, ó, nos vegetais inferiores, os esporos necessitam de água para sua germinação no solo. Daí a dependência de água para a fecundação também, né? Daí a condição de
criptogamia e a dependência do fator água para a germinação e fecundação. Aí, os dois, tá? Tanto para germinação quanto para fecundação. Já nos vegetais, você tem que estabelecer já a conexão, né? Já nos vegetais superiores, o que acontece aqui, ó, tá? Embora você não haja mais essa dependência de água, tá? Você tem aqui, tá? Ocorre independência de água. Essa independência de água a gente chama de sifonogamia. Tem que saber esse nome para a prova, tá? Sifonogamia. E aí você tem, então, a movimentação dos gametas através do crescimento do tubo polínico. Então, os gametas, vou chamar assim, ó, para você não esquecer, imóveis, se deslocam através do crescimento do microprótolo ou também conhecido como tubo polínico. Então, tá aí. Então, você vai ter aí a sifonogamia, tá? E além da sifonogamia, você tem outro fator aqui nos vegetais superiores, que ocorre independência de água e a endosporia, que é um fator evolutivo fundamental. O que seria essa endosporia, Zé? Essa endosporia é quando você tem a germinação, agora não depende mais da água, e sim a germinação ocorre dentro do megásporo, tá? Interior do megasporângio. Então, você tem aqui, ó, a germinação do megásporo ocorre dentro do megasporângio. Então, ó, tem um fator fundamental para você guardar. Com a endosporia, não há mais necessidade de solo úmido para a germinação do esporo. Não esqueçam disso, tá? Ah, Zé, então não preciso mais de solo úmido? Não, você não precisa mais de solo úmido para a germinação desses esporos. Beleza, Zé. Aí o que vai acontecer? Cada esporo, quando germina, no caso dos vegetais inferiores, tá? Primeiro, ele vai originar, então, tá? Estruturas haploides. Então, ó, cada esporo pode ser portador dos dois cromossomos sexuais, vou colocar aqui, ó, dos dois cromossomos sexuais, tá? Aí, no caso, é o X e Y. E, nesse caso, não esqueçam dessa nomenclatura, tá? Formam indivíduos, vai chamar aqui de indivíduos monóicos.
Esses indivíduos monóicos, ou também conhecidos como hermafroditas. Aí. Então, vamos lá. Cada esporo pode ser portador dos 2 cromossomos sexuais ou de apenas um cromossomo. Sexual. Aí, nesse caso, ele vai ser portador do cromossomo X ou Y. Que desencadeia, desencadeia o surgimento de indivíduos. A gente vai chamar aqui indivíduos o que agora? Qual que é o nome? Indivíduos que a gente chamamos de dioicos. Dioicos ou unissexuados. Simples assim, tá? Então, você vai ter indivíduos monóicos ou indivíduos dioicos ou unissexuados, tá? Então, ó, o produto de germinação dos esporos, nós vamos chamar do quê? De o indivíduo adulto agora formado como produto da germinação dos esporos, vamos chamar aqui, ó, os indivíduos adultos, sempre N, tá? Formados como produtos da germinação dos esporos são conhecidos como esporângios. Nossa, Zé, então isso aí é facinho, né? Aí você vai ter aqui, então, esporângios, gametângios, né? Gametângios. Então, Zé, quer dizer que os gametângios são sempre haploide. Sim, são sempre haploide. Aí, o que vai acontecer? Sobre os gametângios, ou no interior dos gametângios, então, ó, sobre ou no interior dos gametângios, vão ser formados, então, quem? Quem que são formados aí? Gametócitos, né? Inverti aqui. Sobre ou no interior dos gametófitos. Gametófitos e gametófitos. Então, ó, sobre ou no interior dos gametófitos são formados os gametângios. Quem que são os gametângios aqui? Quem são, Marcelo? Os 2 gametângios, Marcelo? Acorda, Marcelo. Oi? Quem são os 2 gametângios aqui? O arquegônio e osfera, ué. Não, tá, mas arquegônio e o outro Arquegônio, masculino? que é o osfera, e o anterídeo. Isso. Zé, eu estou afiada nisso, eu sei de cor, querido. E arquegônio. Tá bom, é isso mesmo. Não, Zé, de verdade, eu decorei tudo esses negócios de nervo. Tem que saber mesmo, isso aqui não tem como, não vai ter como fugir. Nossa. Zé, gente, eu vou postar um vídeo hoje, tá, no meu Instagram. Vocês vão lá curtir, fazendo favor, comentar, compartilhar com os amigos. Viu, Zé? Fala pra tua filha te mostrar, você não tem Instagram, né? Eu não tenho. Eu tenho que... Você manda o vídeo no... Ah, tá. Vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo do manda WhatsApp. No grupo, que aí todo mundo consegue ver, visualizar. Isso. Gente, vocês vão lá, tá? Me amar. Porque agora eu vou ser blogger famosa. Aí vocês me ajudam. Você vai cantar também, Marcelo? Eu gravo já vídeo lá. Já tem um tanto lá, Zé.
Então, mas você vai cantar também no vídeo, não? Claro que eu vou, toque e É, canto. pelo amor de Deus, não vem com música de corno, aqueles negócios, não, viu? Canta umas Não, músicas. de jeito nenhum. Agora é só supera, agora é só umas coisas assim, sabe? Só Hum, umas, entendeu? Ih, agora tô zoando, eu vou gravar uma que eu tô treinando faz tempo aqui do Zezé de Camargo, é uma outra aí, não tem nada de sofrência, não. você toma cuidado, que agora você tá com teu cunhado aí na aula também, né? O Jorge Antônio. Tô com meu Pô, cunhado. o teu futuro cunhado aí, ó. Tá Fala a verdade, Zé. tentando entrar pela família aí, através, Já né, até contei as mágoas já pro meu cunhado no WhatsApp, já. da Marina. Meu Deus do céu. Fala a verdade, Zé, quem diria? Mas o Jorge, gente boa, é um bom cunhado. O Agora, Jorge é gente boa. se você se aproximar da irmã dele, Marielle, Quê? se você se aproximar da irmã dele, ficar amiga da irmã dele, a irmã do Jorge chama Marielle também. Marielle, a irmã do Ah, eu Jorge. achei que era a Marielle do cursinho. Não, a irmã do Jorge, foi minha aluna também, Ah, tá. a Marielle. É, mas acho que ela não tá aqui mais, acho que ela tá fora, né, Jorge? Mas é uma pessoa espetacular, Marielle. Nossa, É, pessoa, ela fez o quê? O Jorge me falou o que ela fez, eu esqueci. é uma pessoa adorável. A Marielle fez biologia, Marielle, Ah, que mas é uma legal. pessoa espetacular, pessoa assim. Cadê o Jorge numa dessa? Aposto, tá almoçando. Não, o Jorge já saiu, já tá saindo, já, porque ele sai com outros meninos também para almoçar. A turma é foda, velho. O Jorge tá aí, né, Jorge Antônio? Ô, Ah, Jorge, a Marielle tá aqui na cidade ou ela tá fora? tá foda. Chega esse mês, velho. Ah, tá, pra onde que ela tá, a Marielle? Tá Atibaia. Marielle é uma pessoa espetacular, viu, o Marino? Vai tentar dar uma com nós agora. Marcelo de Marina, É viu? bom que a Marina vai ter cunhadas legais. Ah, Vai, não, Isso é importante. fuja, fuja. você vai Quê? gostar muito dela. Ah, tá doido. O Jorge é gente boa, mas a Marielle é sem comentário. Marielle, gente fina demais. Olha Ai, só, nossa. pode ficar cegado que vai dar tudo certo, tá tudo em família. Tá É, no tá tudo em interior do família, Canadá. Jorge. Fica Helena tranquilo. tá na família do Zé, mas não deixa, o cara é foda, velho. Tem jeito, né? Ô, Jorge, já apresentou a foto da minha irmã pra tua mãe? Qual que é a chance, filha? Qual que é a chance? Porque aquela vez você falou você apresentou eu pra tua mãe, né? Só que tem que falar que é irmã, não é eu não. Eu vou falar, mãe, fui As pegar um, duas estão levei duas. solteiras Pega agora. uma, leva duas, já Que, viu? Zé? É, Que eu? Que, Jorge? Pega uma, leva duas. Aí sim. as duas, Ah, tá. as Foi duas essa. estão solteiras agora, Jorge. Pode ficar sossegado. O Jorge é engraçado, né? Muito. Vamos lá, então. Dentro dos gametanjos, Tô você vai quietinho, ver, vocês estão mexendo com a minha pessoa. Tá doido, vou até. olha só, Quê? dentro dos gametanjos são formados os gametas. Então, você vai ter aqui, ó, os gametas anterozoides. Então, aqui no caso, os anterozoides aqui, né, que é masculino, e osfera, que nós vamos ter aqui, ó, o gameta feminino. Então, beleza. Aí você tem as duas estruturas, aí você vai ter aqui tudo pronto para começar, então, a fase sexuada do ciclo, tá? Então, dessa forma, ocorre a efetivação da fase sexuada do ciclo. Então, essa efetivação da fase sexuada, tá? Se dá através da fecundação. Com a fecundação dos gametos e a formação do zigoto. Que irá originar um novo esporófito. Bom, aí você tem um ciclo
a gente representa, então, através da figura aqui estabelecida, tá? Então, esse ciclo, Zé, esse ciclo aqui, dá para a gente escrever um pouquinho sobre ele? Dá para a gente escrever um pouquinho sobre ele, foi aquilo que nós fizemos, tá? Então, o que está aqui, Zé? O que está sendo projetado? O ciclo haplodiploide que nós chamamos de metagênese ou alternância de gerações. Então, o que você escreveu? Você escreveu basicamente isso, que após a fecundação dos gametas, do anterozoide, tá, e do arquegônio, você tem a formação da célula ovo ou zigoto, que é 2N. Essa célula ovo, ela cresce aqui por mitose e forma esse organismo adulto diploide, tá? Então, esse organismo adulto diploide, quando ele está na fase do amadurecimento, ele forma aqui as estruturas que a gente chama de esporângios, dentro do qual você tem células 2N, que a gente chama de esporócitos. Essas células sofrem divisão reducional, que a gente viu, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, até formar aqui, ó, dois esporos haploides que se multiplicam na prófase, metáfase, anáfase e telófase 2, formando aqui 4 células haploides, tá? Cada célula dessa haploide vai crescer e vai formar estruturas haploides que no solo germinam, solo úmido, formando o organismo adulto haploide que a gente vai chamar de gametófito, tá? A partir desses gametófitos, na região superior ou dentro, você vai ter a formação dos gametângios. Esses gametângios produzem gametas, que são os anterídeos e a oosfera, que vão realizar a fecundação e vão realizar o início do ciclo. Vão começar novamente aqui o início do ciclo. Só um detalhe aqui, bastante importante. Então, aqui, ó, você tem a fase agâmica, que é representada pela geração esporofítica, tá? Então, não esqueçam desse detalhe, ó. A fase agâmica, que é representada, ou assexuada, tá? Essa fase aqui é representada pela geração esporofítica, que é a geração 2N. E você tem aqui, ó, a fase gâmica, também conhecida como sexuada. E essa fase aqui, ó, ela é representada pela geração gametofítica. Geração gametofítica, que é haploide. Aí você fala assim, Zé, então quando eu olho para o ciclo, uma coisa que você não pode cair nenhum tipo de pegadinha em prova, tá? Olha só, você está falando aqui de organismo diploide no ciclo vegetal, esse organismo diploide, ele tem como prerrogativa formar o que, Zé? Ele vai formar esporos. Então, vamos dar um nome para ele? Se ele forma esporos através de divisão reducional, através de meiose, nós vamos chamá-lo de esporófito. Então, Zé, esporófito porque forma os esporos. Exatamente. E esse organismo adulto haploide aqui, ó, o que ele forma, Zé? Ele forma gametas. Então, vamos dar um nome para ele? Gametófito. Então, cuidado em questões que envolvem, tá? Você analisar se a alternativa está verdadeira ou falsa, com esse tipo de situação que te leva muitas vezes ao fracasso ou insucesso. Vou até colocar uma observação aqui, ó, tá? Olha só, o organismo adulto, 2N, que tem a prerrogativa de formar os esporos, sempre será conhecido como esporófito. Beleza? Esporos, esporófito. Já o organismo adulto que forma organismo adulto aqui, ó, N, né? Haploide.
que forma os gametas, sempre será conhecido como gametófito. Será conhecido, vou colocar direto assim, como gametófito. Nossa, Zé, mas isso é muito simples. Agora tem outro detalhe. A partir do ciclo reprodutor. Qual seria esse outro detalhe? Bom, aqui agora você está acompanhando os vegetais, que são os vegetais destinatários das nossas próximas aulas. Então, por exemplo, aqui eu tenho os protoctistas, né, Zé? Sim, você tem os protoctistas. Aqui você tem as algas. Sim, aqui eu tenho as algas. Então, ó, a partir... Toma cuidado com isso, hein? Você está vendo aí? Eu vou até aumentar aqui para você ver, porque a maioria de vocês assistem aula ainda, acho que no smartphone, né? Vamos aumentar aqui o desenho, você não enxerga direito. Dá uma olhadinha nesse desenho, que esse desenho é chave para vocês. Zé, o que eu tenho que saber desse desenho? Tudo e mais um pouco. Por que ele é importante? Porque nesse desenho eu tenho, basicamente, a origem da evolução vegetal, e além da origem da evolução vegetal, eu tenho, por exemplo, uma informação bastante importante, que quando eu analiso a briófita e quando eu analiso a pteridófita, o que eu tenho aqui em relação à evolução aqui, Marcelo? Quando eu tenho briófita e pteridófita, qual que é a diferença que eu tenho em relação à evolução? Que a briófita tem o gametófito dominante, e a pteridófita, o gametófito dela vai ficando menos desenvolvido. Isso. Mas pelo desenho, além disso, o que eu tenho aqui, ó? São algas iguais essas aqui que deram origem à briófita? Não foram. Toma cuidado com isso, exatamente. Então aqui você tem algas derivadas, tá? Dos protoctistas, mas com a preponderância tanto do gametófito quanto do esporófito de forma diferente. Diferente. Isso. Essa alga de cima aqui, tá? Ela originou provavelmente essa pteridófita, segundo... Vai fazendo mais perguntinha? Vou fazer. Tá. Ó, eu adoro pegar de surpresa, assim. Essa alga de cima aqui, ó, ela tinha o esporófito dominante. Então, ela originou um vegetal com um esporófito dominante. Já essa alga aqui, ó, de baixo, ela tinha um gametófito dominante. Então, ela vai originar um vegetal que tem um gametófito dominante. Então, se ele tem um gametófito dominante, tá? O que acontece aqui nesse gametófito dominante? Você vai ter origem de um vegetal que apresenta também um gametófito dominante. Portanto, eu tenho duas algas aqui com vertentes evolutivas totalmente distintas. Então, aqui, Zé, eu tenho um gametófito, então são as briófitas. Aí, tá vendo que eu estou passando essa linha vermelha aqui, ó? Zé, essa linha vermelha, ela tem que ser uma linha fictícia na minha cabeça. Para quê? Para eu estabelecer entre os vegetais, é aquilo que a Marcela falou agora há pouco. Você vai ter uma evolução do que, Marcela, ao longo da escala? Quem que evolui? Involução do gametófito e Isso. Evolução do... Esqueci o nome dele. Esporófito. Esporófito, isso. Exatamente. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o gametófito na escala. E aqui vocês estão vendo, ó, o esporófito. Olha só o que está acontecendo. Exceto nas briófitas, em que o gametófito ele representa o vegetal complexo e duradouro, tá? Ele representa o vegetal mais importante do ciclo, exceto nas briófitas, em todos os demais grupos, olha só o que vai acontecendo paulatinamente com os gametófitos, ó. Cada vez mais, é aquilo que a Marcela usou a expressão, ó, vai sofrendo involução. Involução na botânica, a gente pode usar uma outra nomenclatura ainda, involução ou regressão. Então, aqui na escala botânica de evolução, você vai vendo claramente a partir das pteridófitas, tá? Cada vez mais o gametófito vai perdendo a importância, tá? E não vai desaparecer, mas ele vai perdendo a importância. Olha, Zé, você acha que eu vou bem na prova de biologia? Você tem outra possibilidade?
Não, nenhuma. Então você vai bem. Então não tem outra possibilidade. Você tem que ir bem. Não tem outra chance, etc. Tal. Mas Isso mas eu aí, fico com medo. quando a gente fizer o nosso primeiro simulado, eu vou passar para vocês. O primeiro simulado que vocês farão para mim, que eu vou passar. Mas é simulado meu. Não sei se vai ter simulado de outros professores. Isso, faz o teu Eu simulado. vou fazer um de química e um com química misturado com biologia. Aí, quando vocês fizerem o meu simulado, aí vocês vão começar a ter noção, né, como vocês estarão, etc. Tal. Mas vai ser simulado fracionado. Química e biologia, a gente faz lá umas 20 questões e pronto. Vamos ver como é que vocês vão no simulado. Aí, biologia eu me garanto, mas agora eu creio química eu me garanto. eu creio que você já está bem preparado já em biologia. E até química, você acha que não? Porque Não, química biologia. é uma insegurança que você já trazia, né? Então, sempre você teve essa insegurança com química. Mas não é nada de... Eu foquei, tipo assim, nesse tempo agora, eu foquei biologia, história, geografia, fórmula de matemática e física. É porque você vai se garantir, né, filhona? Eu vou garantir nisso. Aí, você quer se garantir ali com as 26 pontos, 25, 26 pontos no mínimo, pra você se garantir. Entendeu? A prova vai vir quente, eu vou entrar fervendo, Zé. E outra coisa. Quero nem saber. Só que dessa vez, você vai fazer a coisa certa também, num sentido. Você vai prestar para BH também, isso é importante. Porque existe o aspecto psicológico. Porque BH, com certeza, você vai passar. Então, assim, existe o aspecto psicológico. E Alfenas, se fizer tudo normal, né, pelo tanto que você estudou, em temperatura e pressão, etc, tal, né, em condições normais de temperatura e pressão, se der tudo certo, você vai passar também. A não ser que você tiver um colapso no dia, ficar nervosa, não vai acontecer isso. No dia eu não fico nervosa, Zé. Até porque você vai fazer a prova com 19 anos já, né? Que dia que é teu aniversário que você falou, Marcelo? 27 de outubro, não vejo a hora de chegar. Vai ser antes da prova, tá vendo, Marcelo? Vai. Do meu pai é 25 de outubro. Teu é 27. 25 de outubro? É, pertinho do seu. Então você não vai esquecer o meu aniversário. Não, vai ser 2 dias depois do aniversário do meu pai. Oi, Zé. De guardar. Oi. Tudo bem? Quem que falou aí oi agora? Marina, chegou. Marina? Chegou a encrenca aqui. A Marina, tudo bem, minha cara, Marina? Essa Marina aqui é fora. Marina, não, nem vou falar nada, vou ficar quieto por causa do Jorge. É melhor, né? É melhor. Exatamente. Marina, me diga uma coisa, a Marcela tem chorado. Vamos falar da Marcela um pouquinho. A Marcela tem... A noite inteira, uai. Fala a verdade agora. Fala a verdade. Inacreditável. E ela falando que ela... Não, que ela é forte, não sei o quê. Não, ela vai te falar a verdade. Fala a verdade que você falou pra mim. Ela é forte, mano. Pior que ela é. Ela acha que eu tô fingindo que eu tô forte, mas não é. Fazer o quê? É assim mesmo, daqui uns dias dá saudade. Daqui uns dias piora, né? Exatamente. Exatamente. Daqui uns dias dá saudade. Já volta, né? Exatamente. O Jorge acabou de fazer uma profecia aqui, diz que vai pegar as duas irmãs, quem sabe que, né? Não tá pegando nenhum direito. Falou que vai pegar, mas o Jorge não presta. Coitado do Jorge. Vai, Jorge, fala oi, Jorge. Cadê? Ô, Zé. O Jorge foi almoçar. Ela tá bem, mas já volta tudo ao normal. Pode ser que ela... Exato, pode ser. Vamos ver, vamos esperar. Eu não volto mais. Porque é do homem, o bicho não come. Tem isso aí. Não é? Falei pra ela. Ela tá muito nova ainda, então às vezes tem aquelas recaídas. Marcela tem 18 anos, ela tem demais da conta, tem muita coisa pra acontecer na vida ainda. E outra coisa, se ela fechar a vida dela em cima de um namoro só, vai ser uma regressão que ela vai ter na vida. Ela vai pagar muito caro por isso, viu, velho? Mas os dois combinam muito, sabe, Zé? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eles combinam muito mesmo. Ah, mas não dá certo mais não. Marina sabe disso, não dá mais. Mas se for pra dar, futuramente dá, gente. A Marina tinha um namorado que ela ia e voltava sempre. A Marina... Nossa, foram 6 anos de idas e vindas. A Marina é uma prova viva disso, né? Não deu. Aí depois de 6 anos ela chegou nessa conclusão. Não deu. Só que eu sou mais esperta, não deu né, certo. Mas pelo menos ela não foi por falta de insistência, né, meu? Não foi por falta de insistência. Mas vamos lá, então. Um abraço, Marina. Tudo de bom. Falar contigo, viu? Sempre. Então, vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês não podem esquecer aqui. Até eu vou falar isso aqui, a gente vai até parar por aqui, porque senão vocês vão morrer hoje, né? 4 aulas seguidas mata qualquer um. Então, olha só, uma coisa. Tá vendo aqui, Cada vez mais você vai tendo aqui, a regressão
do gametófito. Tá vendo? Então, o gametófito ele vai perdendo a importância. Em contrapartida, olha o que está acontecendo aqui, ó. O esporófito, cada vez mais, ele vai ganhando mais importância. Até que a máxima importância dele chega aqui, ó, nas angiospermas, tá? Ó, já nas gimnospermas, tem uma importância quase igual, tá? Das angiospermas, aqui nos dois vegetais superiores, só uma diferença. Gimnospermas ainda não tem flor, tá? As angiospermas já têm flor, então já tem uma aquisição evolutiva maior. Se elas têm uma aquisição evolutiva maior, olha o que acontece. O gametófito, ele fica circunscrito apenas no interior do saco embrionário, tá? Apenas no interior da flor. Agora aqui, o gametófito, ele já está circunscrito ao estróbilo, só que aqui você tem estróbilo masculino e estróbilo feminino, tá? Aqui você tem o saco embrionário, tá? O saco embrionário com 8 núcleos e 7 células, e aqui você tem, então, o tubo polínico aqui com os 2 gametas aqui, que fica fácil para você enxergar. Outra coisa que você não pode esquecer, pelo amor de Deus, toda vez que nós falarmos, voltando lá no início da aula, toda vez que nós falarmos em vegetais que são traqueófitos ou vegetais que são vascularizados, sempre essa nomenclatura, ela é destinada apenas aos esporófitos, tá vendo aqui, ó? Os esporófitos das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas apresentam, então, os tecidos condutores de seiva, xilema e floema. Mas e das briófitas? Não há vascularização na grande maioria. Você tem apenas na Dawsonia superpa, que a gente vai falar sobre isso na aula sobre briófitas, você tem um início de um esboço de ramificação através de células especiais que conduzem a seiva inorgânica pelos hidroides e seiva orgânica pelos leptoides, tá? Então, você tem um esboço na Dawsonia de vascularização, um esboço, mas que ainda não prefigura um tecido condutor de seiva, tá? Então, olha só para a gente fechar aqui, ó, eu vou escrever aqui debaixo desse quadrinho, para a gente voltar nesse quadrinho na próxima aula de biologia, e para a gente seguir um pouquinho na botânica, depois a gente vai dar uma parada na botânica, a gente vai seguir um pouquinho na fisiologia, para a gente levar tudo junto, tá? Como a gente está levando todos os conteúdos juntos, de uma forma que nós estamos conseguindo fazer uma revisão legal e também, mesmo que você não aprendi quase nada no semestre passado, você tem a oportunidade de aprender agora, tá? Você não vai perder nada se você acompanhar as aulas. Então, veja só, olha que eu estou tendo aqui, Zé. Então, aqui, ó, no quadro acima, pode-se observar claramente uma evolução do esporófito e uma regressão, vamos usar aqui a expressão da Marcela, que eu usei também, involução do gametófito, tá? Ao longo da escala botânica de evolução. Então, olha, isso você não pode esquecer, tá? Outra coisa que você não pode esquecer, durante a evolução, apenas os esporófitos são traqueófitos. Vou colocar aqui, ó, durante a evolução, apenas os esporófitos
são braquiófitos ou, que é a mesma coisa, vascularizados. Portadores de tecidos condutores de seiva. Então, nós vamos ter aqui, ó, tanto o lenho. Lenho, não esqueçam, tá? Que é a mesma coisa que xilema. E o líber, que é a mesma coisa do que o floema. Tanto o lenho quanto o líber, tá? Eles são, então, o que, Zé? Eles são vascularizados. Não esqueçam disso. Então, regressão de um, evolução de outro, tá? Então, ó, somente as briófitas, mais uma observação aqui, somente as briófitas apresentam o gametófito dominante. Pois foram derivadas de algas com gametófito dominante. Os demais vegetais são de vertentes evolutivas distintas. Essas vertentes evolutivas distintas aqui, ó, tá? São o quê? São algas com o esporófito dominante. Então, algas com esporófito dominante, tá? Então, vamos parar aqui por hoje. Deixa eu só salvar esse documento para não fazer igual aquele dia. Se eu salvar aqui, eu mando para vocês já. Depois eu mando à tarde. Depois que disponibilizar lá no Drive, eu mando as aulas para vocês. Ou a gravação das aulas para vocês. Vamos colocar aqui, ó, principais grupos vegetais. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se eu coloco já no WhatsApp de vocês aí, para não esquecer depois, que eu sou meio doente mesmo, né? Acabo esquecendo. Vou colocar aqui, ó, já no WhatsApp, principais grupos vegetais. Eu acho que vai dar certo. Aí. Receberam. Ou estão recebendo. Receberam. Beleza. Vamos dar uma parada por aqui, vamos almoçar, já são quase meio-dia, 5 para meio-dia já, né? Então, beleza, acho que hoje rendeu bastante, tanto química quanto biologia. Na quinta-feira, nós voltamos. Quinta e sexta, estamos juntos de novo aí, na labuta de... Quinta vai ser biologia, né? Pode ser, biologia. Tá. Aí na sexta eu continuo isomeria, tá? Uhum. Na sexta não precisa matéria de hoje, eu continuo isomeria. Tá Beleza, bom. então? Até mais, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Zé. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.